Eu quero convidar a sua atenção. Eu quero convidar você a colocar a sua visão. Foque o alvo da nossa fé para a vida com Deus, que é Cristo. Eu quero convidar você a focar no alvo único, singular da nossa fé. Eu quero convidar você a alicerçar sua vida no único lugar para uma vida verdadeira com Deus, é em Cristo, na palavra de Cristo. Eu quero convidar você a olhar para o alvo, que é o autor e consumador da fé que salva, que vence o mundo, que nos leva à vitória. Eu quero convidar você nesse momento a focar, colocar sua direção de vida, sua confiança, estando firmado, alicerçado em Cristo e na palavra de Cristo. Você fazendo isso, você jamais vai ser levado pelo engano e pela mentira do diabo, que usa homens que vêm em nome de Deus, pregando mentira em nome de verdade de Deus. Faça isso que eu vou lhe orientar agora. Eu convido sua atenção, seu entendimento. Foque no que Jesus ensinou em João 14,6. Quando ele diz, isso é um ensinamento. Isso é uma orientação, é uma direção que ele dá para aqueles que querem a vida com Deus, estando em Deus. Eu chamo sua atenção para focar no que Jesus falou e colocar sua direção de vida, de crença, de fé nas palavras de Cristo. João 14,6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Coloque sua atenção, sua direção, foque, priorize a palavra de Jesus, estando firme nela, para você ser prudente, para a sua fé estar verdadeiramente em Deus. Analise isso que Jesus falou, centralize sua vida nessa palavra, conduza o seu viver de vida de fé em Deus por essa palavra, esteja firme e alicerçado nesta palavra de Jesus, João 14,6. Eu também convido a você a olhar, analisar e centralizar a sua vida de fé, colocando a sua vida na dependência com Deus, no que Jesus falou e ensinou. Lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê nele, em Jesus, permanece condenado. Eu peço a você, coloque a sua visão, a sua atenção, busque entender, compreender e coloque a sua direção de vida de fé em Deus na palavra de Cristo. Entenda o que Jesus disse aí em João 3, 16 ao 18. Você, voltando sua atenção para a palavra de Jesus, jamais você vai ser levado por ventos de doutrinas pregada por homens enganadores e fraudulentos, falsificadores da palavra de Deus, que fazem negócio do povo porque é ignorante na fé e desprezam o conhecimento da verdade, e aí são alvo, escravizado pela mentira, porque não se submetem e não aceitam a verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu quero convidar a sua visão a olhar para Jesus, aprender de Jesus e colocar a direção da sua vida na palavra de Jesus
daquilo que foi revelado por ele, a verdade de Deus. Eu convido você a olhar para aquilo que Jesus ensinou à mulher samaritana, que o lugar aonde se deve adorar a Deus não é em monte, não é em templo, não é em lugar nenhum restrito que se diga o lugar místico, central, para o povo adorar a Deus. Quero convidar sua atenção a isso, pois quão importante isso é. Vai sair agora, Zoila? Pois quão importante isso é. Eu quero convidar meu irmão, isso é muito maravilhoso. Eu estou trazendo aqui uma orientação tão simples, mas tão importante, tão poderosa, tão esclarecedora, tão verdadeira, que tem o poder de libertar você e dar a você o conhecimento para a eternidade, a vida, a direção com Deus. Eu quero convidar sua atenção para você focar, colocar sua direção, a sua prioridade. Olhe para o alvo que é Cristo. Coloque a sua direção de vida no que ele ensinou, falou e mostrou para o homem seguir para encontrar a vida com Deus. Lá em João capítulo 4, do versículo 21 ao 24, uma mulher chega para Jesus com dúvida, não sabendo o lugar onde encontraria Deus para adorá-lo. Porque os religiosos judeus diziam que era no templo em Jerusalém. Os religiosos samaritanos diziam que era no Monte Gerizim, onde Deus deu a Moisés as tábuas, onde o povo mistificou o lugar. Não era o lugar para o povo centralizar sua fé, é na palavra de Deus. Não era no templo para o povo centralizar sua fé de vida com Deus, é na palavra de Deus. E essa palavra é Jesus. O povo muda a visão, o alvo, tira o alvo de Cristo e olham para a igreja, olham para ritual, olham para cerimonial, colocam sua vida centralizada em ambiente. A mulher chega para Jesus nessa dúvida. Olha, vocês que são judeus, porque Jesus, como homem, ele nasceu do povo judeu. Ele era judeu. E a mulher diz, vocês, judeus, diz que o lugar de adoração é no templo. Jesus, como judeu, ele poderia confirmar isso. Ele poderia dizer, mulher, todos que querem servir a Deus, buscar a Deus, tem que ir para o templo, adorar a Deus no templo. Mas Jesus não disse isso. A mulher disse, nós que somos samaritanos, entendemos que o lugar de adorar a Deus é no monte. Jesus disse, olha mulher, a hora é chegada e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é ali, aqui nem acolá. É em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo aí? Que a adoração a Deus é no meu interior, quando eu estou na verdade, guiado pelo Espírito Santo. Aí eu sou um verdadeiro adorador. Eu só posso adorar a Deus se eu estiver em Cristo, guiado pelo Espírito Santo, na palavra de Deus. Não tem adoração a Deus fora de Cristo, sem a direção do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse. A hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores é aqueles que agora se convertem a Cristo. Esses passam a ser verdadeiramente de Deus. Jesus não era judeu? Se ele defendesse as práticas judaicas, se ele vivesse e pregasse o judaísmo, ele dizia àquela mulher, não mulher, tem que ir para o templo. Jesus disse, não, não é templo, não é monte, não é em nenhum lugar. Olhe para o que Jesus está ensinando. Olhe para Jesus, meu amigo, autor e consumador da fé. Você que é discípulo do sistema religioso evangélico, você é discípulo do sistema religioso católico romano, você é discípulo do testemunho de Jeová, dos mormons, você está no alvo errado. Você está sendo guiado não pela luz, pelas trevas. Só há uma luz. Essa luz é Jesus, o alvo é Jesus, o guia é Jesus, o pastor que te conduz para o aprisco seguro que é o céu é Jesus. Quem está sendo o teu pastor? Por quem você está sendo guiado? Olhe para Jesus, seja guiado e dirigido
por Jesus, pela palavra dele, o que ele ensinou. Você está sendo guiado e conduzido por homens, sendo ensinado que tem que adorar a Deus ali, aqui, acolá, buscar a Deus ali, aqui e acolá. Para ser salvo tem que estar ali, aqui e acolá. Para alcançar bênção, vitória, tem que fazer pacto, campanha, voto. Tem que buscar viver sacrifício, ritual, penitência, cerimonial religioso para ser salvo. Ei, aprenda de Cristo. Coloque a sua direção de vida, de fé em Deus, olhando para Jesus, andando na direção de Jesus, praticando o que Jesus ensinou e nos orientou a viver para com Deus. Não praticando o que os homens ensinam dentro das instituições religiosas. Maldição para a tua vida. Eu chamo a sua atenção para olhar para Jesus. Eu chamo você para colocar a tua direção de vida, teu princípio de fé em Deus, na palavra de Cristo. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus vai dizer: o homem prudente que edifica a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado. Guarde essas palavras de Jesus. Coloque sua vida de fé em Deus, principiada na verdade que é o que Jesus trouxe, o Evangelho. Você está achando que é salvo naquilo que o homem te ensina? Tem que se batizar dentro de água, no ritual, no cerimonial, dentro de uma instituição religiosa, igreja, feita pelo homem pecador, que não tem autoridade nenhuma para te conduzir ao reino de Deus, para te inserir no reino de Deus, para te conceder remissão de pecado, por nenhum ritual. Isso não cabe ao homem, isso só pertence a Cristo. É uma exclusividade, um atributo, uma missão, um princípio que só Cristo opera na vida do homem. Só Cristo que pode fazer o homem uma nova criatura. Só por Jesus que o homem pode ser inserido no reino de Deus. O homem pode nascer de novo. Só por Jesus o homem encontra a remissão de pecados. Só por Jesus o homem encontra a salvação. Porque tudo isso não é dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum sacrifício ritual ou atividade religiosa. É em Cristo, por Cristo. Coloca a tua visão em Jesus, irmão. Centraliza a tua vida de fé em Deus, guiado pela palavra de Cristo. O que Ele ensinou, o que Ele orientou. Eu chamo tua atenção para a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Olha o que Pedro pregou, levando o Evangelho para o povo. Atos 4:12. Pedro vai ministrar essa verdade do Evangelho para a multidão que estava ali ouvindo ele, para os religiosos que entendiam que salvação era por ali, por esse meio, por aquele. Pedro vai dizer: em nenhum outro meio há salvação. Também, debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. O único meio de salvação é Jesus. O único nome para a gente clamar e encontrar salvação é o nome de Jesus. Pedro pregou isso para religiosos, que diziam que salvação tem que ser ali, tem que guardar a circuncisão, tem que guardar o sábado, tem que estar na igreja, tem que ser batizado. O que se prega hoje, pregava naquele tempo também. Só que com outra roupagem, com outro rótulo. Mas o espírito da mentira que operava lá é o mesmo que opera hoje, no meio do religioso, nas religiões, onde prende o povo, tirando da verdade, da direção do alvo que é Cristo. Diga aí, irmão. Por isso que o povo hoje está aprisionado, preso dentro dessa mentira. Por não conhecer a verdade. Tá levando, é? Tira de cima aí, de cima. Ok. Por não conhecer essa verdade, o povo vive na mentira. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é que esse povo que está na mentira pregada nas religiões, eles desprezam a verdade.
Eles ignoram o que Jesus ensinou. E se você observar e analisar, eles estão vivendo tudo o contrário do que Jesus ensinou. Jesus disse: vinde a mim. O povo nas religiões estão sendo ensinado a ir para as igrejas, instituições. Jesus disse que Deus não se adora ali, nem aqui, nem acolá, em nenhum lugar restrito. É na nossa vida, no nosso viver, que estamos em Cristo. Mas o povo está sendo ensinado que tem que ir para a casa de Deus, adorar a Deus ali, aqui e acolá. Jesus ensinou que casa de Deus somos nós, que Deus habita em nós, não é em nenhum lugar. Mas o povo está sendo ensinado e vivem essa mentira de que vou para a casa de Deus, vou para a casa de papai, onde o povo mistifica o lugar, venera, idolatra e muda o alvo. Deixa de olhar para Cristo, deixa de centralizar sua vida em Cristo, deixa de ser devoto e praticante de Cristo e passam agora a centralizar sua vida dentro da igreja, sendo devoto e praticante de trabalho, exercícios e tarefa religiosa de igreja, aonde colocam sua dependência de vida com Deus na igreja. Estão mudando o alvo, estão errando o alvo, estão em maldição ou não? Não adianta dizer eu creio em Jesus, mas está andando totalmente fora da palavra dele. O próprio Jesus disse: só é meu discípulo quem ouve e pratica a minha palavra. Não adianta dizer que ele é Senhor e não guardar o que ele manda. Não seguir a doutrina dele. Pode dizer que é de Jesus, que é de Deus, que está adorando a Deus. É uma adoração vã. É uma fé vã. Até agora está morto, pensando que está vivo. Perdido, pensando que está salvo. Bem distante de Deus, pensando que está perto. Porque o que reconcilia o homem com Deus não é uma igreja, nem uma vida religiosa de igreja. É a fé em Jesus. Com entendimento, tá? Não é uma fé emocionalística, dentro de movimento, de sacrifício, de penitência, de prática, de crença, de dogmas, de obra religiosa. É uma fé com entendimento, em Cristo pela palavra. Eu só posso crer em Jesus pela pregação do Evangelho. Esse Jesus que a religião crê e vive, não é o Jesus que o Evangelho revela. Para a gente crer e ir a Ele para encontrar o caminho, a porta e o acesso a Deus. Então eu convido a sua atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, que está apostatando da fé, que está vivendo uma vida reprovada na fé, que está perdido achando que está salvo. Meu irmão em Cristo, seja prudente. Busque a luz de Deus na sua vida para iluminar o seu entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Vá ser guiado, iluminado, esclarecido por Jesus. Ele é a luz. Ele é a verdade. Ele é o guia da nossa vida para com Deus. É Jesus Cristo, amado. Não centralize a sua vida de dependência com Deus dentro de um ambiente institucional chamado igreja. Coloque a sua vida na dependência de Deus, na vida com Deus, na direção com Deus, na fé em Deus, por meio de Jesus, amigo. Jesus é o alvo da nossa fé. Jesus é o guia da nossa vida com Deus. Jesus é o caminho que nos leva a viver andando com Deus. É a verdade e também é a vida que nós precisamos viver para Deus e com Deus. É por Jesus, amigo. Não centraliza, não coloca a tua visão, teu alvo, tua direção de vida com Deus dentro de nenhuma igreja. Não olhe para nenhum homem, para nenhum lugar. Olhando para Jesus Cristo, Ele é o alvo da nossa fé. Ele é a luz que ilumina o nosso entendimento. Ele é o caminho por onde temos que andar. Ele é a rocha, o lugar firme onde devemos estar para estar em Deus. Eu convido você a sua atenção a olhar para aquilo que Jesus revelou, pregou, ensinou e mostrou para a humanidade sobre qual é a vontade de Deus o Pai. Quantos estão aí dizendo eu estou fazendo a vontade de Deus? Quantos estão aí dizendo eu estou fazendo a vontade do Pai? Mas que vontade é essa? O que é que estão fazendo, hein? O que é que esse povo está fazendo que diz que é a vontade de Deus o Pai?
Olha qual é a vontade de Deus o Pai. A vontade de Deus o Pai não é que ninguém esteja numa igreja escravo, devoto, dependente, colocando sua vida alienada na dependência, centralizando sua vida dentro de uma igreja como se fosse para Deus. A vontade de Deus o Pai não é que ninguém seja robotizado, alienado, escravizado, entre numa forma religiosa, de uma vida formal religiosa, para viver como se fosse para Deus. A vontade de Deus o Pai, o próprio Jesus disse qual é. Vamos ler o que está escrito. Coloque sua atenção, volte sua atenção, vá buscar entender, conhecer, guiar, colocar a direção da sua vida de fé em Deus, naquilo que Jesus ensinou, não é naquilo que os homens estão ensinando dentro das igrejas. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 39. Vamos ler o versículo 38 até o versículo 40, para a gente entender que maravilha de ensinamento que Jesus nos dá. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus diz, o Pai levará, é a Ele, não é a ninguém. Tudo que o Pai me der, tudo que o Pai me dá, virá a mim. O convite de Deus, a direção de Deus para a minha vida, não é ir para nenhuma igreja, é ir a Cristo. Olha o que ele continua dizendo. E jamais Jesus vai rejeitar ninguém. Não, você não é escolhido. Eu quero você que é escolhido de antemão. Eu quero você que é bonzinho. Não, você é mau. Jesus aceita todos, porém, que se arrepende e se converta a Ele, para Ele receber. Olha o que diz o versículo 38. Porque eu desci do céu. Jesus não surgiu como um homem surge naturalmente, dentro de um relacionamento de homem com mulher, e ali Deus traz um ser à existência. Jesus já existia. Ele veio de um lugar. E esse lugar era o céu. O céu aqui é aonde Deus está, é a presença de Deus. Jesus veio do Pai para uma finalidade. Vamos ler. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio enviado do Pai. Versículo 39. A vontade do Pai que me enviou é esta. Agora vamos aprender qual é a vontade do Pai. Jesus vai dizer, é esta. Esta qual? Qual é a vontade de Deus o Pai? Pela qual enviou o Filho. Para o Filho conduzir alguém para alguma igreja ou religião? Para o Filho abrir alguma instituição religiosa? Para o Filho formar fanáticos, devotos, histéricos, religiosos, de grupo religioso? Será que foi a vontade de Deus o Pai enviar Jesus para criar um grupo de religiosos fanáticos, devotos, praticantes de um sistema religioso? Será que foi isso que Jesus estabeleceu? Essa é a igreja que Jesus levantou? Uma instituição? Será que foi isso que Jesus disse? Que ele estabelecia a sua igreja? Será que a igreja de Jesus é alguma instituição religiosa, seja qual for ela? Qual foi a vontade de Deus o Pai enviando Jesus e seu Filho à terra? Vamos lá. Versículo 39. Porquanto a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Preste atenção agora no versículo 40. Eu chamo sua atenção para a palavra. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? Primeiro, que o homem veja Jesus. Eu não posso crer em Jesus sem ver ele. Ver Jesus é ter o conhecimento dele. Eu só posso ter o conhecimento de Jesus pela pregação do Evangelho. Depois que eu tenho esse conhecimento de Jesus, vejo Jesus pela fé, através da pregação do Evangelho, eu preciso crer nele para ter a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, o Pai. Jesus veio para essa finalidade. Eu chamo a sua atenção
Não é para mostrar a você uma igreja, uma religião, uma vida cumprindo ordem, devoção, ritual, usos e costumes, cerimonial, prática, atividade religiosa para ser de Deus. Eu chamo você para conhecer a verdade, por onde você vai ser liberto. Você vai conhecer Jesus e crendo nele você vai ter a vida eterna. Essa é a vontade de Deus o Pai. Tudo é por meio de Cristo, em Cristo. Não coloque igreja entre você e Deus. Não coloque vida religiosa entre você e Deus. Não coloque sacrifício religioso entre você e Deus. Não coloque usos e costumes entre você e Deus. Não coloque nenhuma devoção a nenhum ritual, obrigação, sacrifício, meta, cumprir religiosidade dentro de nenhuma religião, igreja ou religião. Não coloque entre a sua fé em Deus nenhuma religião ou igreja, nenhum sacrifício, nem devoção, nem vida religiosa nenhuma. O único intermédio para você chegar a Deus é Jesus. Estabeleça Ele na sua vida. Coloque Jesus na sua vida como dependência de uma vida com Deus. Esteja em Cristo. Coloque sua direção de vida guiado por Cristo. Firme sua vida em Cristo. Seja devoto e praticante de Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Tudo aquilo que ele ensinou, não se mova dos ensinamentos de Cristo, porque senão você é apostata da fé e é reprovado. É para isso que eu chamo sua atenção, meu irmão. Coloque a sua atenção, a sua visão em Cristo. Centralize, coloque a sua direção de vida na palavra de Cristo. A sua direção de vida de fé em Deus na palavra de Cristo. Centralize o seu viver para Deus, guardando e praticando a palavra de Cristo. Vivendo ela no seu viver com o seu próximo, aonde estiver. Não centralize a sua vida com Deus dentro de sacrifício, de tarefa, de atividade, de obrigação, de formalidade, de social, de encontros, de reunião, de congregação dentro de igreja. Sua vida de fé em Deus é pela palavra, no seu viver com o próximo, aonde você estiver. Não centralize a sua vida com Deus dentro de uma instituição, de um ambiente chamado igreja, submisso sobre o jugo, o fardo, a regra, a norma de preceitos e de crenças e dogmas estabelecidos pelo homem. Não faça isso. Eu convido sua atenção para aprender o que Jesus ensinou. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus disse: vinde a mim, creiam em mim, estejam aonde? Em mim. Centralize a sua vida com Deus na direção pela palavra de Cristo, que disse que veio salvar e buscar. Ele é o Salvador. Sua salvação não depende de uma igreja, não depende de um sacrifício religioso, não depende de um ritual cerimonial religioso. Sua salvação não depende de você estar ali, aqui ou acolá sobre a autoridade espiritual de nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Eu chamo sua atenção para a verdade, a palavra de Deus. A causa da salvação é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ele é o único meio de salvação. Atos 4, 12. Eu chamo a sua atenção para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Ele é o novo e vivo caminho que foi consagrado para nos levar a Deus. E isso foi consagrado pela morte dele. Não é pela vida religiosa, não é pela igreja, não é pelo ritual, sacrifício cerimonial. Coloque sua atenção, vá buscar o conhecimento da verdade. Coloque a sua vida em independência com Deus, em Cristo, na palavra de Cristo. Centralize o seu viver para uma vida de fé em Deus na palavra de Cristo. Não dentro de uma instituição religiosa, igreja, guardando usos e costumes, tarefa e obrigação religiosa. Que Deus abençoe vocês e que essa verdade possa estar sendo aceita por vocês para iluminar o vosso entendimento e vos libertar da mentira, para que, conhecendo a verdade, seja liberto, estando na vida verdadeira com Deus, para a salvação. Meu irmão Edinaldo Nogueira, boa tarde, Deus abençoe cada dia mais o senhor aí, no estado de Sergipe, na cidade de Buquim,
no sítio de Olho de Água. O Senhor também aí levando para o povo o conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Portaria? Tá de boa. Eu convido vocês a isso. Amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira, vamos pregar o Evangelho. Nada além do Evangelho. Vamos se dedicar. A nossa prioridade tem que, primeiro, estar no Evangelho, na doutrina de Cristo e pregar essa doutrina, condenando e reprovando tudo aquilo que deturpa e falsifica a verdade do Evangelho. Venha de onde vier, de pastor, de papa, de padre, de igreja evangélica, católica, de presidente, senador, o que importa é a verdade. Essa é a autoridade de Deus para nossas vidas. E essa verdade é Jesus, o Evangelho que ele pregou. Amém?